Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Humanizista. Eu trouxe trazer para vocês uma notícia muito importante, né? Por quais motivos as aulas não podem voltar de maneira presencial, né? Frente aí à pandemia do coronavírus, né? Por quais motivos, por quais argumentos aí isso não pode acontecer, né? O que prejudicaria milhões de vidas aí, inclusive dos estudantes, dos pais dos estudantes e funcionários. Primeiramente, para a gente entender, a gente tem que saber que o coronavírus é um vírus novo, então nem a ciência, as pesquisas ainda sabem sobre esse vírus, né? Então, ainda está se pesquisando sobre a vacina, então a vacina também não está sendo distribuída em massa, existem pesquisas em relação a isso. Então tá, a gente vai colocar aqui primeiramente no site aí da Fiocruz, né? Para quem não sabe, a nota que a Fiocruz deu em relação a esse assunto, em relação a esse tema. Então, vale lembrar que esse vídeo aqui tem informações científicas, então ele é embasado em várias informações aí para trazer para vocês as melhores informações sobre esse assunto. Por isso que existem várias campanhas, né, em relação aos professores, aos movimentos aí, sem vacina, sem aulas, né, inclusive com a questão, né, que seria um genocídio aí, em março, que as aulas retomassem de maneira presencial aí, ia prejudicar as vidas, inúmeras vidas, tanto dos alunos, dos pais, de várias pessoas, em relação a isso. Por isso que tem essa mensagem que o ano letivo se recupera, infelizmente vidas não, porque infelizmente ainda está acontecendo o número de óbitos aí no Brasil, né, no país. Esse vídeo, vale lembrar, em relação ao número de óbitos, esse vídeo é de hoje, do dia 7 de agosto, e se a gente for analisar, o número de óbitos ainda continua crescendo, né? O número de óbitos aqui no Brasil, em relação a hoje, é 98.844 mortes. Então, ainda não se foi controlada a pandemia. E não existe ainda uma vacina em relação a isso. Para quem não sabe, quem é a Fiocruz, né? A gente vai precisar, segundo dados, informações científicas e pesquisas da Fiocruz. A Fiocruz aí é a Fundação Oswaldo Cruz, aí, instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas localizadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Inclusive, ela também está na linha de frente aí em relação ao desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, contra o coronavírus e testes aí para o coronavírus. Então, ela está aí na linha de frente, foi realizado várias pesquisas e informações. Eu vou colocar aqui em relação a isso, vou colocar aqui para vocês a nota aí que a Fiocruz divulgou no dia 23/7/2020, né, em relação a esse assunto. A nota técnica aí que alerta para os riscos na volta às aulas em relação a isso. Então, vale lembrar, gente, que esse vídeo aí está sendo todo elaborado seguindo fontes seguras de informações aí para vocês, né, porque é um assunto de extrema importância e é muito delicado, precisa ser debatido, por isso que existem várias aí hashtags, né, vários aí movimentos em relação a isso, porque é um assunto muito delicado em falar em retomar as aulas frente a um vírus que não tem vacina por enquanto para eles, né? Então existem vários motivos para as aulas não serem retomadas. Na verdade, existem vários motivos contra a volta às aulas presenciais do que a favor, né? Se for analisar o ano letivo, infelizmente essa pandemia já é letivo. Então, se for olhar, a gente deve visar uma questão de saúde pública para a população. O conteúdo, apesar, né, a tecnologia, os professores e várias pessoas estão tentando de maneira online, mesmo que não consigam suprir, mas estão tentando de toda maneira aí levar conhecimento para as pessoas, né, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os universitários, né, levar conteúdo e informação para os alunos, né. Então, eles estão tentando de várias maneiras para não prejudicar as vidas humanas que correm risco, né? Vale lembrar que ainda não existe vacina. Então, tá, vamos falar aí, eu vou ler para vocês a nota aí divulgada da Fiocruz, muito importante em relação a esse assunto. A volta às aulas pode representar, vale lembrar que a Fiocruz aí, ela fez uma pesquisa, tem todo um trabalho por cima desse assunto aí, toda a pesquisa em relação a isso. Olha só, a volta às aulas pode representar um perigo a mais para
há um perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasileiros. 4,4% da população total, que são idosos ou adultos, com 18 anos ou mais, com problemas crônicos de saúde e que pertencem a grupos de risco de Covid-19. Isso porque eles vivem na mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar entre 3 e 17 anos. A quantidade de pessoas que pode passar a se expor ao novo coronavírus foi calculada por a análise da Fiocruz, feita com base na Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2013, que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em parceria com o Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz. São Paulo é o estado com o maior número absoluto de pessoas nessa situação. Cerca de 2,1 milhões de adultos e idosos em grupos de risco, com crianças em casa, seguindo por Minas Gerais, 1 milhão, Rio de Janeiro, 600 mil e Bahia, 570 mil. O Rio Grande do Norte é o que possui maior porcentagem da população nesses grupos, 6,1% do total. Pesquisadores do Instituto de Comunicação, Informação e Saúde, ICT, Fiocruz, analisaram dados da PNS 2013 sobre 2 grupos populacionais que se encontram nos chamados grupos de risco da Covid-19. Os adultos com idade entre 18 e 59 anos que têm diabetes, doença do coração ou doença do pulmão, e os idosos com 60 ou mais anos. Em seguida, cruzou os dados para verificar quantos desses 2 grupos residem em domicílio com pelo menos um menor entre 3 e 17 anos, ou seja, em idade escolar. O resultado do estudo trouxe números preocupantes. Quase 3,9 milhões, 1,8% da população do país, de adultos com idade entre 18 e 59 anos que têm diabetes, doença do coração ou doença do pulmão residem em domicílio com pelo menos um menor em idade escolar, entre 3 a 17 anos. Já a população idosa, 60 anos e mais, convive em seu domicílio com pelo menos um menor em idade escolar e chega a quase 5,4 milhões de pessoas, 2,6% da população. De acordo com o estudo, o retorno à atividade escolar vem sendo anunciado de forma gradativa por vários estados e municípios, coloca os estudantes em potenciais situações de contágio, mesmo que escolas, colégios e universidades adotem as medidas de segurança, elas sejam cumpridas à risca. Pois vai lembrar, gente, que até mesmo foi comprovado que o uso de máscaras não protege totalmente 100% a pessoa de se contaminar aí com Covid. Agora imagine uma sala, né, de aula, né? Apesar de várias medidas preventivas, o estudante não está imune ao vírus, não está imune ao contágio do vírus. Inclusive existe até essa preocupação em relação ao Enem, porque, né, apesar das medidas que não protege totalmente 100% contra o coronavírus, apesar das medidas de segurança, isso já foi comprovado com pesquisas, não protege totalmente 100% aí de se contaminar. As pessoas podem se contaminar pelos olhos, né? Existem outras maneiras de contágio aí. Então, não protege aí o aluno 100%, o estudante, né? As pessoas aí em relação ao assunto de retomada das aulas presenciais. Então, gente, voltando aqui, então eu vi um pequeno probleminha, deixa eu voltar aqui em relação à nota técnica aqui da Fiocruz. Só um minutinho, gente. Saiu aqui do... Beleza, né? Então tá, de acordo com o estudo, o retorno da atividade escolar vem sendo... apesar das medidas de segurança, né, de seguirem a risco. O transporte público e a falta de controle sobre o comportamento de adolescentes e crianças que andam sozinhos fora de casa representam potenciais de situações de contaminação por Covid-19. Para esses estudantes, o problema é que, se forem contaminados, esses jovens poderão levar o vírus SARS-CoV-2, né,
para dentro de casa infectar parentes de todas as idades que tenham doenças crônicas e outras condições de vulnerabilidade à Covid-19, representando uma brecha perigosa no isolamento social que essas pessoas mantinham até agora. Então, vale lembrar que apesar de existir isolamento social, olha o número de mortes, olha a situação que está o Brasil, né? Imaginem só, isso são pesquisas, imaginem o que aconteceria se as aulas presenciais voltassem, né? Um tanto de números de pessoas, adolescentes, jovens, de pessoas infectadas, contaminadas. Obviamente o número de mortes com certeza aumentaria. Então, essa é a preocupação em relação a isso. Esses são os argumentos, né, muito importantes em relação a esse assunto. Como eu disse, né, notícias, né, para os fatores indo mais contra o início das aulas presenciais do que a favor, né, o ano letivo. Por isso está esse argumento nas campanhas. O ano letivo, infelizmente, já foi prejudicado, então a gente recupera agora as vidas humanas, não. Então a preocupação é com a vida das pessoas em si, inclusive dos alunos também, né. Olha só, aí a Fiocruz reafirma, né, da plataforma Monitora Covid, o estudo alerta para o fato de que a discussão sobre a retomada do ano letivo no país não segue no momento em que é clara a diminuição de casos de óbitos e ainda apresenta um agravante, que é a desmobilização de recursos de saúde e o desmonte de alguns hospitais campanhas. Epidemiologista do ICT, Fiocruz, Diego Xavier, que participou do estudo, destaca que até agora a maioria desses milhões de brasileiros em grupos de risco, se tem algum estudante dentro de casa, vinha se mantendo em isolamento social, né? Vale lembrar que apesar do isolamento social, olha só, mas a volta às aulas pode representar uma perigosa brecha nesse isolamento. Nós estimávamos no estudo que apenas 10% da população de adultos com fatores de risco, idosos que vivem com crianças com idade escolar, vierem a precisar de cuidados intensivos, isso representará cerca de 900 mil pessoas na fila das UTIs. Além disso, se aplicarmos a taxa de letalidade brasileira nesse cenário, estaremos falando de algo como 35 mil novos óbitos somente entre esses grupos de risco, analisa Xavier. Cristóvão Barcelos, sanitarista e vice-diretor do ICICT Fiocruz, acha que seria recomendável que os estados e municípios oferecessem aos pais informações necessárias para os cuidados que devem passar a adotar dentro de suas casas. Se isso não for feito, muitos pais se sentirão inseguros frente à decisão de retomar os estudos presenciais de seus filhos. Obviamente, né? Quais pais, né? Que amam seus filhos vão querer expor a vida dos filhos em risco. Então, por isso, mais um fator que não pode haver aulas aí sem vacina, né? A gente está diante de um vírus, né, mortal. Infelizmente, não se conhece muito sobre o vírus, não se tem vacina, então é um perigo aí a expor a vida aí dos alunos, né? Com a expansão da população, exposta à infecção pelo vírus, deveriam também ser ampliadas as atividades de vigilância epidemiológica desses grupos, desculpa, gente, desses grupos vulneráveis por meio de testagem e acompanhamento clínico permanente, afirma. Então, gente, olhem a nossa técnica, está muito importante. Então, não deixem de acompanhar essa reportagem aí, essa pesquisa dessa nossa técnica, né? Essas pesquisas, esses estudos científicos aí, que são muito fundamentados. Então, tem todo um estudo por cima disso, né, para poder passar aí para a população. A Fiocruz, né, fez esse estudo aí. Então, gente, vale lembrar aí que tem toda uma pesquisa por cima disso, né. Eu recomendo vocês olharem aí essa informação. E uma coisa muito importante, né, muitas pessoas falam, mas não morrem crianças, não estão morrendo jovens. Gente, estão morrendo sim, né. São dados aí que muitas vezes não são divulgados, mas infelizmente estão morrendo por Covid crianças, jovens, adolescentes, né? Eu vou até colocar aqui para vocês, né? Tem como provar aqui, infelizmente, estão morrendo e não tem como saber. Outro ponto muito importante,
não tem como saber aí, no caso, acontecem de jovens sadios, né, infelizmente falecerem devido a esse vírus, então vai depender da resposta imunológica de cada pessoa, não tem vacina, como eu disse, é um vírus desconhecido, então essa é uma preocupação aí também da Fiocruz, né, em relação a isso, não só as crianças, os jovens, os adolescentes, as famílias deles, né, quando eles voltarem para casa, os transportes, né, essa questão em relação à volta às aulas presenciais vai afetar várias pessoas, as famílias, os familiares deles, os idosos, as pessoas que têm diabetes, que estão em casa, que têm grupo de risco, doenças pulmonares, hipertensão, né? Principalmente também existem crianças, jovens, adolescentes, alunos que estão no grupo de risco, também vale lembrar, existem crianças diabéticas, jovens diabéticos que têm doenças pulmonares, têm hipertensão. Então, afeta várias pessoas, né? Dá para entender como isso é agravante, como esse assunto é muito importante, muito delicado de se tratar, porque que não pode haver as aulas presenciais, né? São vários argumentos em relação a isso. E para quem não sabe, eu vou colocar aqui para vocês, muitas pessoas falam que jovens, que não afetam crianças, não afetam jovens, infelizmente afetam sim, né? Que no caso, olha só, uma reportagem aqui de um jovem que infelizmente morreu devido à Covid, olha só, jovem que morreu de Covid-19 em casa ao esperar a ambulância, depois pedindo para as pessoas se prevenirem no Mato Grosso, né? Então, depois vocês olham a reportagem que tem apenas 23 anos, que são jovens, estão morrendo também. Por isso, a preocupação em universidades e faculdades aí em relação à tomada das aulas, porque abrange milhares de alunos, né? Vários alunos, né? Se for olhar no país inteiro. E também não dá para saber se controlou ou não. Infelizmente, ainda estão tendo casos confirmados, ainda existem óbitos no país. Então não se tem segurança. A única esperança aí seria sim uma vacina. No caso aqui, gente, olha só, adolescente também que infelizmente morrem, olha só, essa notícia aqui foi do dia 3, agora de agosto, né? Olha só, da Metrópolis, né? Do site aqui, vou deixar para vocês também. Morre primeiro adolescente por Covid-19 no Distrito Federal e também crianças em relação ao Covid. Então, aí já desmistifica aí a questão de que crianças não morrem por Covid, não isso. Elas morrem também, tem crianças morrendo, as crianças também não estão imunes, né? Então, não tem essa de não afeta tal grupo, não. Todas as pessoas em várias faixas etárias aí estão em risco. Então, não tem segurança em relação a isso, né? A única esperança, sim, seria uma vacina. E outro ponto importante, né, que a Fiocruz frisou também, em relação ao dado técnico aí, apesar, né, de relatar um número aí de óbitos baixos, infelizmente a gente agora já sabe que crianças também estão morrendo, adolescentes desses outros grupos de risco. Outra coisa importante em relação à volta às aulas presenciais, que a Fiocruz frisou, não é somente as crianças também, né, além dos pais dela, tem os professores, os funcionários das escolas, os cantineiros, né, a questão do transporte público. Então, é uma série de fatores aí que, infelizmente, deve ser pensado primeiro, né? Os pais também não seriam, os pais mesmo, né, que estão muito preocupados com a saúde de seus filhos, claro que não concordariam com a vida de seus filhos em risco, porque a gente está se tratando de vidas em risco, né? De expor a vida deles também, né? Em risco e a vida de seus filhos, né? Os profissionais, os professores, né? Então, existe muito essa preocupação em relação a isso, né? Eu queria mostrar também para vocês, que no caso também é de uma criança, né? Que infelizmente veio a óbito também, uma criança de 3 anos, né? No caso aqui, então, do dia 1º agora de agosto também, em Canoas, né? Infelizmente, houve um óbito de uma criança de 3 anos também. Então, é bem delicado esse assunto. Eu queria colocar aqui para vocês o que acontece em uma sala de aula, por exemplo, mesmo com as medidas preventivas, aqui no caso do que aconteceu aqui, eu vou colocar aqui para vocês o local, em relação a uma escola que os alunos foram contaminados. Então, reparem bem o agravamento dessa situação. Então, é um assunto muito delicado, né, em relação a isso, né. Eu vou colocar aqui para vocês o site aí, a reportagem, né,
em relação à criança. E outra coisa, gente, infelizmente também já estão investigando casos de reinfecção, então não tem como ter certeza de nada em relação a esse vírus, né? Pois eu vou colocar aqui para vocês também, olha só. Teve reinfecção por Covid-19 em pacientes recuperados, preocupa autoridades. Então também tem casos aí que estão suspeitando de uma possível reinfecção aí por esse vírus. Então são vários fatores aí que, né, infelizmente, não se pode ter certeza de nada em relação a esse vírus. Então é sim um risco que milhares de crianças, milhares de pessoas aí estão correndo em relação a isso. Apesar do isolamento social, né, que as pessoas estão pedindo aí, muitos estão fazendo, existem pessoas que estão se infectando apesar disso. Então a preocupação da Fiocruz em relação a isso também, né, aos funcionários, as várias pessoas aí que envolvem a questão escolar, a questão educacional. E olha, a área da educação é uma área linda. Eles estão tentando vários recursos tecnológicos para pelo menos não deixar essas crianças aí desamparadas. Mas como aquele fato, principalmente por ser uma área linda, que os professores, muitas pessoas também, estão aí lutando, batendo de frente em relação à vida, né? Não é sobre o ano letivo, mas sim em relação à vida. Como pode haver aulas se essas crianças, se os familiares das crianças morrerem e forem afetados por esse vírus? Então é uma questão que vai além do ano letivo, uma questão de saúde pública, uma questão de vidas humanas. Por isso, pela área da educação ser tão bonita, a gente tem que preservar e valorizar o principal, que é a vida. Então há vários fatores aí, né? E principalmente, né, os pais, os familiares, os próprios alunos, muitos não querem se expor a vida em risco, levar o vírus, contaminar pessoas por causa disso. Então, a única solução nesse caso aí seria sim, seria sim a vacina. A única medida aí, como se diz, uma luz no fundo do túnel, a esperança aí, seria uma vacina, uma solução para esse assunto, em relação a isso, né? Se a gente for analisar aí, não pode haver aula sem vacina, né? Por várias questões, por vários fatores, vários motivos óbvios aí, né? Várias pesquisas apontam isso. Agora eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu acabei falando de colocar para vocês aqui, outro ponto importante em relação a isso. Uma escola, né? Que no caso, olha só, em Barbacena, né? No caso em Minas Gerais, o que aconteceu? Essa escola, a FAB, né? Em Barbacena, teve 195 alunos com Covid, né? Por isso que, gente, a escola, infelizmente, não está segura, principalmente as escolas, né, que infelizmente têm aglomeração, então não é viável, não pode haver a volta às aulas presenciais sem a vacina. Esse foi um caso que aconteceu em Barbacena, né? Então, olha só, a EPICAR, né, funciona em regime de internato e não teve aulas suspensas em meio à pandemia. No caso, houve até uma denúncia anônima aí no Conselho Tutelar aí e o MPF. Deixa eu ler a reportagem para vocês, olha só. Então, olha só, gente, já são quase 200 casos de alunos da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, em Barbacena, a 170 quilômetros de Belo Horizonte, contaminados pelo novo coronavírus. A escola, que funciona em regime de internato, não suspendeu suas atividades durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a FAB, Força Aérea Brasileira, 105 alunos passaram por testes e tiveram indicação de anticorpos contra a doença. Isso significa que eles foram infectados pelo novo coronavírus e possuem marcador imunológico, né? Então, olha só, gente, é um assunto muito sério, muito delicado aí em relação a isso, né? Claro que a gente se for tratar de aulas presenciais, são, como eu disse, vários alunos aí, várias pessoas, várias vidas em risco. Deixa eu ler aqui para vocês também essa notícia aqui, olha só. Do Simprod, né? Olha só. Pais, professores e médicos estão contra a volta às aulas, sem controle da pandemia, né? O retorno das atividades presenciais expõe
mais pessoas ao risco de contaminação e morte pela doença causada pelo novo coronavírus. Então, por isso que as pessoas, os professores, principalmente, muitos estão brigando tanto nessa luta aí contra isso, contra a volta às aulas sem vacina, né? A gente não tem aí uma resposta em relação a isso, não tem uma vacina, gente. A gente está expondo milhares de vidas em risco, né? Olha só, campanha apoia-se. Pergunta, você topa que seja seu filho? Festas de fim de ano de outra coisa. Estão cancelando, gente. Eles adiaram até o Enem. O Enem vai ser em janeiro, né? Pensa bem, para que voltar às aulas agora, sem vacina, né? Sem uma resposta. Infelizmente, os alunos já perderam o ano letivo mesmo. Para que vai expor a vida deles em risco, né? O ano letivo, a gente, infelizmente, ele já está perdido. Por isso que os professores, os profissionais de educação estão tentando levar conhecimento via online, mesmo que infelizmente não seja, né, muitas pessoas ainda têm essa defasagem aí, muitas pessoas têm, muitos alunos têm essa defasagem por questões digitais, gente, mas vai expor a vida deles em risco, a vida das pessoas em risco, nada compra a vida, né? Olha só, festas de 20 anos até o carnaval de 2021 foram cancelados devido à pandemia do novo coronavírus. Mas para governos federal, estaduais e municipais, o retorno das aulas presenciais ainda este ano é uma possibilidade, mesmo com inúmeros riscos à saúde e à vida de milhões de alunos, trabalhadores da educação e familiares que possam ser contaminados. O argumento para a volta às aulas, a qualquer custo, é que as crianças e adolescentes não podem perder o ano letivo. Gente, como eu disse mais uma vez, a gente está tratando de vidas. Então, se uma criança morrer, como é que ela vai recuperar o ano letivo? Desculpa a sinceridade, mas, né? Se um adolescente, se um jovem morrer, e aí? Vai recuperar o ano letivo? Né? É complicado. Infelizmente, aqui a gente tem que visar, sim, a educação. O nosso canal é sobre educação. E a gente tem que visar a educação e a vida humana, que é o principal, né? A gente precisa das pessoas vivas para levar a educação para elas. Mas o que vem fazendo os governadores e prefeitos desprezam os cuidados com a saúde e a vida é a pressão econômica dos donos de escolas particulares que temem perder alunos e, consequentemente, lucros. A maioria das mães, pais, professores, médicos e infectologistas são contra o retorno às atividades escolares. Enquanto a curva de contaminação estiver alta, com a média diária de 4.000 casos confirmados, mais de 1.000 mortes por Covid-19, a doença provocada pelo vírus, como vem ocorrendo, se as crianças voltarem às aulas e forem contaminadas, podem transmitir, né? Foi o que a Fiocruz afirmou. Também, além delas se contaminarem, elas podem transmitir o vírus para o pai, mãe, avós, ou mesmo para os educadores, os professores, na segunda pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuas, a PNADC, Instituto Brasileiro, né, no caso aqui no IBGE, né, aqui no caso, a volta às aulas, nesse momento, também representaria risco para 9,3 milhões de brasileiros, né, no caso aqui foi o que a Fiocruz afirmou aí. No caso aqui, apesar da importância de eles adotarem as medidas preventivas aí da Organização Mundial da Saúde, né? Segundo a entidade, o poder público deve levar em conta não apenas a curva epidemiológica de casos e mortos, mas também a taxa de transmissão. De qualquer forma, em todos os cenários, o Brasil não alcança os requisitos básicos de documento de entidade divulgado esta semana, e mesmo sem cumprir essas medidas básicas de proteção, a justificativa dos governos sobre o retorno das aulas e das escolas públicas é a preocupação com o ano letivo. Gente, desculpa, mas mais uma vez, né? O ano letivo a gente consegue recuperar, a vida das pessoas perdidas não. Então, por isso, assim, estão cancelando o carnaval, cancelando festa de fim de ano, né? Até o Enem foi adiado. Então, assim, é uma coisa, né? Se a gente for analisar, é muito óbvia. A gente precisa de uma vacina primeiro para ter segurança aí para a população, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para as universidades, para vários lugares aí, né? Então, é uma questão aí de razão, né? Não uma questão de recuperar, de economia, e sim de vidas. Então, a gente tem que priorizar a vida. Aí fica aquela pergunta, né? Diante de tantos argumentos, de tantos riscos que as crianças estão correndo, que os adolescentes, os jovens, os alunos,
Os alunos mesmo vão querer as aulas presenciais depois disso, depois de se expor a um vírus, né? Saber do que pode haver reinfecção, sabendo que existem várias mortes em relação a isso. Os alunos mesmo, eles querem isso, né? Então vai me lembrar aquela pergunta, eles querem isso, eles querem correr risco de morrerem, de se expor aos vírus. Os pais desses alunos realmente querem isso? Querem que seus filhos se exponham a risco a serem contaminados? Os professores querem isso? Então, antes de afirmar uma coisa, antes de ter vacina de afirmar isso, a gente tem que levar aquela reflexão, né? Vale lembrar isso, né? Os alunos, as pessoas envolvidas na questão de educação estão de acordo com isso? Eles querem isso? Eles querem expor a vida deles em risco? A vida dos familiares, dos alunos, né? Dos funcionários, né? Os pais querem isso? Então, é uma coisa assim, né? Como eu digo, né? O ano letivo se recupera, mas é a vida humana, né? Se estão priorizando outras coisas, por que a educação não pode ser priorizada também, né? Por que a vida dessas pessoas tem que ficar em risco também? Então, é uma questão que leva a refletir aí. Diante de tantos dados, né? Está mais do que óbvio, não precisa de provar e a gente, né? É mais do que explicado por que essa rede tag sem vacina, sem aulas. Porque precisa-se de uma resposta, precisa de uma vacina para haver, sim, a retomada das aulas. Muitos professores querem a retomada das aulas, mas com vidas seguras. Isso é o principal, isso é o importante. Vidas seguras, né? A gente, infelizmente, está vivendo uma pandemia. O coronavírus é real. Tem pessoas morrendo. Não é uma gripezinha, não é uma doença simples. Tem mortes envolvidas nisso. Então, vidas devem ser priorizadas. Para haver educação, precisa de haver vidas. Para haver conhecimento, precisa de vidas para levar o conhecimento. Então, acho que, desculpa aí, o vídeo ficar longo, mas a mensagem principal é essa. Através de dados científicos de provas mais que concretas, o porquê não pode haver aulas presenciais sem vacina. Claro aí para vocês, né? Esse vídeo foi só um vídeo informativo para trazer conhecimentos desse motivo aí, desse assunto tão importante que deve ser abordado aí, né? O porquê disso, o porquê desse assunto, beleza? Bom, desculpa aí o vídeo ter ficado longo, mas eu só queria trazer essa mensagem para vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões do Enem. Vamos continuar estudando pro Enem, né? Tomara aí, né, o Enem seja seguro, que as pessoas, os alunos também possam fazer, os estudantes também possam fazer a prova aí com segurança, né? Apesar de, infelizmente, estarem todos prejudicados por causa dessa pandemia, né? Que a gente consiga, vocês consigam aí também realizar essa prova aí com segurança, sem medo, e que essa vacina chegue ainda este ano. Mas, por enquanto, gente, não pode haver aulas presenciais, né? No caso, eu estou falando esse vídeo todo de presenciais, online, né? A gente precisa, inclusive, a gente tem um canal aí para ajudar vocês, né, em relação a divulgar o conhecimento aí, né? Através do canal aí, né, para vocês, mas presenciais não se pode expor a vida em risco, né? A vida em primeiro lugar, beleza? Então tá, vejo vocês aí nos próximos vídeos aí do canal, nas próximas resoluções das questões aí do Enem, sobre conhecimento. Esse assunto aí foi esse vídeo foi só priorizando esse assunto aí importante, beleza? Então tá, espero ter conseguido passar a mensagem para vocês, a importância desse assunto aí.